Meditação de hoje com o tema Lições para toda uma vida. Por um filho, a gente chora, a gente ri, ama e move o mundo, porque o filho é o único ser que nós amamos muito mais do que a nós mesmos. Gostaria de contar uma pequena história para você. Uma história de relacionamento. Mas antes gostaria de compartilhar com você o que a palavra de Deus nos diz lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. A palavra de Deus nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Havia um filho que não gostava de morar com seu próprio pai. Isso por causa da constante irritação que ele julgava de seu pai ter. O pai dizia: você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV, não tem ninguém na sala, desligue. A caneta, coloque-a no suporte. Aquele filho não gostava que seu pai lhe importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que suportar isso até o dia que conseguiu o emprego. E disse: nunca mais quero ouvir as implicações de meu pai. Era o pensamento daquele filho. Então, quando estava saindo para a entrevista, o velho pai o aconselhou: filho, responda todas as perguntas que lhe forem feitas sem nenhuma hesitação. Mesmo que você não saiba a resposta, responda com confiança, filho. Ele deu mais dinheiro do que aquele jovem precisava para a entrevista. E lá se foi ele, caminhando, chegou ao centro da entrevista e percebeu que não havia seguranças naquele portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava se projetando para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pelaquela porta. Ele então colocou a trava de volta de forma correta, fechou a porta e entrou naquele escritório. Em ambos os lados do caminho ele pôde ver lindas flores até chegar àquele local. O jardineiro, no entanto, deixou a torneira aberta e a água da torneira não parava de jorrar. Aquela água transbordava o seu caminho. O jovem ergueu então a mangueira e a colocou perto de uma das plantas para que pudesse regar. E então entrou. Não havia ninguém na área daquela recepção. Porém, aquele jovem percebeu que havia um aviso informando que a entrevista aconteceria no primeiro andar. Ele subiu lentamente aquelas escadas. A luz que estava acesa desde a noite anterior ainda estava acesa até as 10 da manhã. Ele se lembrou daquele momento, das advertências que seu pai lhe dava, e não hesitou. Quando ele lembrou: por que você está saindo da sala sem apagar a luz? Ele pensou que haveria alguém que lhe falasse a mesma coisa. Mesmo se sentindo irritado com esse pensamento, ele foi lá, o interruptor, e apagou aquela luz. No andar, ao chegar em cima em um grande salão, ele viu muitas pessoas sentadas esperando por sua vez. Então ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir aquele emprego. Quando ele entrou naquele corredor, apreensivo, pisou no tapete de boas-vindas colocado perto daquela porta e percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Ele não hesitou também. Virou e ajeitou aquele tapete, mesmo irritado, mas hábitos corretos, muitas vezes que julgamos errados, são difíceis de esquecer. E ele não hesitou naquele momento. Ele viu que algumas fileiras da frente
Haviam muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam totalmente vazias e vários ventiladores estavam funcionando sobre esses assentos sem nenhuma pessoa para se refrescar. Mais uma vez irritado, ele consegue ouvir a voz do seu pai. Não sai da sala sem desligar o ventilador. E aquele jovem desligou todos aqueles ventiladores que não eram necessários e sentou em uma daquelas cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando naquela sala de entrevista e saindo imediatamente por outra porta. No entanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado naquela entrevista. Quando chegou então definitivamente a sua vez, ele parou em frente ao entrevistador com muita preocupação. O empresário olhou, observou o certificado e ao ler, sem olhar para ele, perguntou: "Quando você pode começar a trabalhar, filho?" E aquele jovem não entendeu nada e pensou: deve ser algum tipo de pegadinha. Só pode ser uma pegadinha nessa entrevista. Ou será que realmente ele está me oferecendo oportunidades de emprego? Pensou ele. O que você está pensando, amigo? Porque viu aquele jovem parado. Aqui nós não fazemos perguntas a ninguém, pois acreditamos que através delas não seríamos capazes de avaliar as habilidades de alguém, mas as suas atitudes, os seus atos de mudança, entendeu? Isso faz a grande diferença, pois avaliamos as atitudes das pessoas e hoje fizemos algum teste e descobrimos, baseado no comportamento dos candidatos, e observamos todos por meio de câmera de monitoramento, e o único que foi capaz de demonstrar que não são apenas as suas palavras, mas são as suas atitudes. De tudo que você fez desde a entrada até agora o momento, foi o único que teve iniciativa e atitude de fazer algo que pudesse fazer a diferença. Você foi o único que fez isso. E isso te garante a vaga e escolhemos você. Conselho que eu gostaria de te dar. Muitas vezes julgamos que os nossos pais não são tão capazes de nos alertar e nos orientar naquilo que precisamos mudar. Mas saiba que de um pai e de uma mãe, as lições são para toda a vida. Ame mais. Tenha mais carinho e amor, porque isto é um mandamento do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar? Senhor Deus, ensina-nos a ser bons filhos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.